Olha só que impressionante esse novo gerador eólico portátil em um container, acionado por uma pipa gigante. Olha esse outro, acionado por um avião. Como funcionam e quais as vantagens e desvantagens? Imagina uma região remota, nas montanhas, no meio de uma floresta ou em uma fazenda. Muitas vezes as redes elétricas não alcançam essas regiões, ou pode ser tão instável que fique dias sem energia após um temporal. O gerador a diesel é bastante usado nesses casos, é bastante flexível e confiável, mas o combustível é caro, precisa ser reabastecido, com o transporte desse combustível podendo ser difícil dependendo da região, e é barulhento e poluente. A geração fotovoltaica é uma ótima opção, obviamente com um banco de baterias. Mas além de só gerar energia durante o dia e quando não há muitas nuvens, se precisar alimentar vários equipamentos ou residências, vai ocupar uma área enorme, muitas vezes não disponível. Outra opção é a eólica convencional com enormes pás. Ela fornece uma energia bem barata ao longo do tempo, principalmente por gerar energia não só de dia como a solar, mas também de noite. Mas geralmente tem um custo de fabricação elevado, crescendo ao quadrado e às vezes ao cubo com o diâmetro do rotor, apesar de a eficiência crescer ainda mais. Os custos de transporte e instalação também não são baixos, apresentando uma complexidade maior em relação aos fotovoltaicos. Nessa geração eólica, a potência possível de ser extraída do vento é diretamente proporcional à área varrida pelas pás, mas enquanto o comprimento das pás e da torre crescem de forma linear, a área varrida pelas pás cresce ao quadrado. Se o comprimento delas dobrar, a potência gerada vai quadruplicar. Dá para perceber que quanto maior, melhor. Com isso, aqueles custos acabam ficando pequenos perto da potência gerada. Mas e para aqueles casos de uma região remota com uma pequena comunidade ou apenas uma fazenda, com uma carga que não exija tanta geração para instalar um monstrão desses? Aí entra essa nova proposta, a geração eólica com pipas gigantes. É o sistema de geração de energia eólica aerotransportada, que usa dispositivos voadores para gerar potência. Ela funciona assim: dentro do container tem um gerador e a caixa de engrenagens, que transforma a energia cinética em elétrica. A pipa gigante, na verdade, é uma asa inflável, ou seja, ela não é só soprada pelo vento, ela usa aerodinâmica, o que aumenta bastante a eficiência. Há também uma cápsula de controle pendurada lá na pipa que coleta os dados de velocidade e direção do vento e controla automaticamente o ângulo de ataque e a direção da pipa com perfil de asa, através de atuadores que controlam as cordas de controle. Em alguns modelos, a cápsula é alimentada por um pequeno gerador eólico com bateria nela mesma. O sistema opera em 2 ciclos. No primeiro, os atuadores na cápsula de controle colocam a pipa com um perfil de asa em um ângulo de ataque que tem uma grande sustentação. Com isso, ela vai puxando a corda que gira o eixo do gerador e gera energia, voando em um circuito em forma de 8. Essa trajetória de voo permite pegar vento cruzado perpendicular à asa. A lógica é basicamente essa: se voar a favor do vento, vai extrair menos energia dele do que se fizer igual um barco à vela e redirecionar o vento através da asa usando a sua aerodinâmica. Isso gera 2 forças, uma que empurra ela e outra de empuxo, fazendo com que o vento relativo percebido pela asa seja maior, gerando uma força maior. O vento nas pás dos geradores eólicos convencionais tem o mesmo princípio. A pipa em formato de asa é basicamente uma pá de um desses geradores convencionais. Um outro padrão de voo também pode ser um círculo, só que aí precisa de um acessório extra para desenrolar a corda. No segundo ciclo, os atuadores ajustam o ângulo de ataque da pipa para que tenha uma mínima sustentação e arrasto, além de movê-la para as laterais, para longe do vento frontal, reduzindo o empuxo. O gerador então atua como motor e recolhe a pipa. Dessa forma, vai consumir apenas uma fração da energia gerada no primeiro ciclo. O sistema repete esses 2 ciclos continuamente, variando a altitude da pipa mais ou menos entre 200 e 800 metros. Essa é uma altitude muito maior do que as típicas de um gerador eólico convencional. Esse aí, por exemplo, um dos maiores do mundo, possui 260 metros de altura, considerando o topo da pá mais elevada. As gerações eólicas, tanto a convencional quanto essa, precisam ter ventos fortes e constantes, e a velocidade do vento aumenta com a altitude acima da superfície, porque há menos atrito com ela. Mas de forma geral, o vento aumenta bastante até em torno de 300 metros. Depois disso aumenta em uma escala menor, pelo menos até as altitudes em que essas gerações irão operar. E no caso da pipa, o arrasto da corda reduz bastante o ganho acima disso.
Mas os 260 metros desses geradores gigantes que eu falei, os maiores do mundo, é considerando o topo da pá. O rotor fica abaixo disso. Já essas pipas, até as de baixa potência, operam em altitudes bem elevadas, geralmente chegando a 800 metros. E como a potência possível de ser extraída do vento aumenta com a velocidade dele ao cubo, se dobrar o vento vai ter 8 vezes mais potência. Isso dá a essas pipas uma enorme vantagem. E por operar tão alto, elas possuem luzes de sinalização para o tráfego aéreo. Em comparação a um gerador eólico com pás, além do menor volume, esse sistema também requer muito menos matéria-prima. Alguns estudos estimam em cerca de 80% a 95% menos, o que o torna muito mais fácil de transportar, além de que menos material resulta em um custo menor. Sem falar também na tecnologia mais simples, não tendo as pás gigantes que devem resistir a enormes forças, além de todo o complexo sistema de controle. Tudo isso reduz ainda mais o custo e simplifica a instalação. Por outro lado, estima-se que o custo de operação e manutenção do sistema com pipa é maior do que o eólico convencional, por exemplo, com substituição da pipa e da corda que estragam mais frequentemente. Mas o benefício é que a manutenção não precisa de equipamentos complexos como guindastes, podendo tudo ser feito no solo, além de os componentes serem bem mais baratos. Mas um ponto negativo é que não dá para pôr vários sistemas desses muito juntos, porque precisa de um certo raio de voo da pipa, que também muda de direção conforme o vento. Para esse modelo aí, segundo a empresa, um raio de até 425 metros ao redor da estação precisa ter o acesso controlado, o que não é pouco. A altura dos objetos ao redor também não pode ultrapassar 1 metro para cada 10 de distância do centro. Se pegar o raio da zona de voo potencial de 350 metros, a altura máxima deve ser de 35 metros, que dá um prédio de 12 andares. As árvores na Amazônia têm em média entre 40 e 50 metros. E aí você já percebe uma das principais desvantagens. Mas ele fica bem próximo do que um gerador eólico convencional gera por área ocupada, que é em torno de 1 a 18 megawatts por quilômetro quadrado. Já um desse de pipa, teoricamente, pode chegar a quase 20 para geradores maiores. Teoricamente, porque ainda não tem nessa potência. E claro que o solo abaixo da pipa pode ser usado para outra atividade, como agricultura. E esses sistemas também podem ser instalados em alto mar, onde a área não é um limitante. Quando o sistema não é conectado à rede elétrica, junto com o gerador eólico também é instalado um pequeno container com baterias, permitindo o armazenamento da energia quando a geração for maior para utilizá-la conforme a demanda. Esse é um sistema ótimo para operar de forma híbrida, em conjunto com fotovoltaica, por exemplo, já que vai ter bateria mesmo. Assim, um compensa o outro, quando tem menos vento no caso do eólico, ou quando é noite ou tem nuvens para o fotovoltaico. Recentemente, a empresa Kite Power apresentou esse modelo aí, instalado em um container, com uma pipa com perfil de asa inflável e com um esqueleto de fibra de vidro. Segundo eles, leva menos de 24 horas para instalar o sistema no local. Possui 30 kW de potência e uma bateria de 400 kWh. Por ano ele gera 50 MWh. Eu fiz uma pesquisa na ANEEL para ver no caso do Brasil. Há 78 milhões de residências, e cada uma consome em média 1,95 MWh por ano. Então esse sistema aí poderia suprir quase 26 residências no Brasil. Olha só que curioso, nos Estados Unidos o consumo médio residencial é de 10,79 MWh por ano, 5 vezes e meia maior que o nosso. E a vida útil desse banco de baterias é de 10 anos. Na verdade, esse modelo gera 40 kW quando a pipa está puxando a corda e gerando energia, e consome 10 kW quando o gerador opera como motor e enrola a corda para depois repetir o ciclo. Aí na média dá os 30 kW de potência útil. Eles também estão projetando um outro bem maior com 100 kW de potência, que alimentaria 232 residências no Brasil. A Sky Sails Power é outra empresa desenvolvendo um sistema desses. No vídeo que eu fiz sobre navios com propulsão eólica, eu falei sobre uma das pioneiras na propulsão com pipas gigantes. Pois é essa. Ela parou de produzir esse sistema para navegação para focar em geração de energia elétrica. Segundo eles, esse modelo pode abastecer cerca de 500 residências. É bem parecido com o de antes e também opera em um circuito com padrão 8. Mas nesse sistema, ao contrário do anterior, todo container precisa estar em cima de uma base giratória com uma fundação de concreto reforçado. Parece mais difícil de instalar e depois de mover de local. E olha só esse que curioso. Em 2013, o Google comprou essa empresa, a Makani Power, por 168 milhões de dólares. Ao invés de uma pipa, era esse avião, bem grandinho por sinal.
Na saída ele funcionava como um helicóptero, com os rotores o levando até cerca de 300 metros de altitude. O vento também ajudava, assim como as pipas de antes. Depois disso ele começava a fazer um circuito também igual às pipas, e os rotores começavam a gerar energia, que era transmitida até o solo por cabos junto com a corda que o segurava. Esse protótipo era de 600 kW e podia alimentar cerca de 300 casas. Como com todo protótipo, o desenvolvimento foi difícil. Esse caso aí foi em 2018, após uma rajada de vento. Já esse aí foi em 2019. Depois desse caso, o Google levou por mais alguns meses e encerrou o projeto em 2020, dizendo ser um investimento economicamente arriscado e demorado, apesar dos grandes avanços técnicos. Mas o legal é que deixou todos os dados open source, qualquer um pode acessar. Além desses, tem vários outros, mas deu para ter uma ideia. Me diz aí se você acha essa tecnologia promissora. Muito obrigado pela sua companhia, obrigado também aos apoiadores do canal e um grande abraço.